Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouco sobre as perguntas que vocês sempre me fazem, as perguntas mais frequentes que eu sempre recebo nas minhas redes sociais. Se você não sabe, além de produzir conteúdos aqui no YouTube, eu também produzo nas outras redes como Instagram, TikTok, e lá eu recebo bastante dúvida, bastante perguntas realmente sobre a minha deficiência, sobre como eu enxergo, quantos graus eu tenho. Então aqui eu resolvi reunir 10 perguntas mais frequentes que sempre me fazem sobre a minha deficiência visual para estar respondendo aqui para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho mais sobre a minha visão, sobre a minha deficiência visual e entender como ela funciona. Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ruana. Aqui nesse canal eu falo da minha deficiência visual, que é a baixa visão. Eu nasci com ela, tenho ela desde que eu me entendo por gente, praticamente. E aqui no canal tem uma playlist bem detalhada, onde eu falo tudo sobre essa deficiência. Caso você tenha interesse em maratonar, o link dela está aqui no box de descrição. Lá no box de descrição você também vai encontrar meu link de afiliados, tanto da Amazon quanto do Mercado Livre. Comprando qualquer coisa com eles, pode ser, nem precisa ser, né, as coisas que eu indico aqui, vocês me ajudam com uma pequena comissão. Essa é uma ótima forma de contribuir com esse canal que ainda não é monetizado. Mas bora para as perguntas que vocês sempre me fazem para que eu possa sanar essas dúvidas e deixar você mais entendido sobre a minha deficiência visual. A primeira pergunta é: a minha visão, ela é progressiva? Para quem não sabe, dentro do universo da deficiência visual, né, da baixa visão, é um universo bem amplo. Tem pessoas que, infelizmente, ao longo do tempo, ela vai perdendo a visão, ou seja, a visão dela é progressiva, ao longo do tempo ela vai perdendo. Isso acontece muito, principalmente com quem tem retinose pigmentar. E a minha resposta para essa pergunta é: eu não sei dizer ao certo se a minha visão ela é progressiva ou não. Até agora, em todos os médicos que eu já andei, eles falam que é para ela estabilizar. Porém, até hoje, o meu grau ele ainda não estabilizou, ele ainda oscila dentro de uma casa específica de grau, ele fica ou indo para cima ou indo para baixo, mas nunca passa dessa faixa aqui, sabe? Mas está sempre oscilando entre um ano e outro, às vezes estabiliza, às vezes desestabiliza de novo. Então, assim, sobre ser progressiva, eu acredito que não, mas a gente não tem certeza, né? Só o tempo, só o ano, ao longo do tempo que a gente vai vivendo e vai entendendo como que realmente ela vai se comportar. A segunda pergunta que sempre me fazem é se a minha visão piora quando eu estou de PPM. Inclusive, essas duas perguntas eu recebi recentemente lá no Instagram, que eu sempre abro caixinha de perguntas. Se vocês tiverem interesse, aqui embaixo também vocês encontram o meu Instagram. É Ruana Sertão, tá? Só digitar lá que vocês encontram. Então, em relação à minha visão piorar ou não quando eu estou de TPM, o que eu observo? A minha visão, ela dá uma piorada, ela dá uma decaída quando eu estou muito estressada, quando eu estou muito irritada com alguma situação que não ocorreu de acordo com o que eu queria, por exemplo, né, que não foi de acordo com o planejado. E quando a gente está de TPM, a gente sabe que a gente tende a ficar mais irritada, mais estressada com mais frequência. Então, talvez essa pergunta seja por conta disso, mas no meu caso, eu não observo que seja a TPM em si, né? E sim a questão do meu psicológico mesmo, de como eu tô ali naquele dia, de como o meu dia tá. Porque se eu tô bem, se eu tô tranquila, se eu tô bem, assim, não tô estressada, tô calma, tô tranquila, não tô com nenhuma preocupação, a minha visão, ela tá maravilhosa. Agora, se eu estou num dia estressada, preocupada com alguma coisa, a minha visão, eu sinto que ela dá uma piorada um pouco. Não é tanto, mas eu já consigo perceber essas nuances, né? Essa diferença que ela tem de uma situação e outra, né? A situação em que ela está bem e a situação em que ela está mais ou menos. Então, no meu caso é isso. É tanto que minha médica fala, você não pode se estressar muito. Ela fala isso pra mim, mas ela diz assim, seu olho não pode se estressar muito. Aí eu que falo, não, eu que não posso me estressar muito. Eu falo pra ela, né, que é já pra eu dizer pros outros, ó, não me estresse, que dá ruim aqui o negócio. Mas é mais ou menos isso. No meu caso, que eu sinto que não é a TPM em si o fator principal, mas sim a questão de se estressar ou não com alguma coisa. Quarta pergunta. Acho que é a quarta ou a terceira? Ah, enfim, já me perdi aqui na ordem. Vou só falando nas perguntas, é melhor. Você enxerga embaçado?
Essa pergunta eu recebo bastante, principalmente lá no TikTok, que eu tô sempre respondendo em relação a ela, né? Que tá sempre chegando gente nova, graças a Deus. E não, a minha visão ela é até nítida. O que eu sinto é justamente a questão anterior, né? Quando eu tô um pouco estressada, eu sinto que ela dá uma embaçada. E é aí que eu consigo perceber que ela está mais ou menos, mas não é o tempo inteiro, não é em todas as situações que a minha visão ela vai estar embaçada. Eu enxergo nítido na maior parte do tempo, a não ser que, por exemplo, eu fique muito tempo no computador, fique muito tempo no celular, ou, por exemplo, vai que eu esqueço de usar o óculos e começo a tentar ler alguma coisa, a tentar usar o celular sem o óculos, eu sinto que ela cansa mais e aí, consequentemente, ela acaba ficando embaçada, mas não é o natural dela, não é o habitat natural da minha visão. Ela, quando ela tá bem, quando ela tá no melhor estado dela, ela está nítida. Então, não, a minha visão, ela não é embaçada, é só em alguns momentos ou outro, mas a maior parte do tempo, graças a Deus, ela é uma visão nítida. Você consegue andar sozinha na rua? Essa é uma pergunta que sempre me fazem também e eu resolvi responder aqui para vocês. Depende muito. Depende, por exemplo, se é de dia, se é de noite, se é um local que eu conheço e se é um local que eu não conheço. Eu vou tentar explicar para vocês. Por exemplo, onde eu moro é uma cidade pequena. Então, eu conheço a maioria dos lugares, eu conheço a maioria das ruas, eu sei inclusive onde tem um quebra-mola, onde tem um buraco e consigo desviar. Então, nesses lugares que eu já fui, eu consigo ir tranquilamente sozinha. Porém, por exemplo, o que eu sentia quando eu fui para São Paulo, eu acho que eu teria um pouco mais de dificuldade porque é um lugar muito grande, né? E talvez eu me perca com mais facilidade. Mas em relação a andar sozinha na rua, é uma coisa que eu consigo fazer. Só que quando é um lugar novo, eu fico um pouco muito ansiosa e isso acaba atrapalhando, sabe, no meu andar sozinha, porque quando eu tô ansiosa, eu fico nervosa, eu fico com medo. Exemplo, teve uma vez que marquei, né, de sair com uma amiga minha para um restaurante que a gente foi almoçar. Só que era a primeira vez que eu fui nesse restaurante, eu tava indo sozinha. Eu fui, mas eu tava um pouco nervosa, um pouco ansiosa, que eu estava com medo, né, de ir para aquele lugar, mesmo eu estando confiante de andar sozinha, mesmo assim o medo bateu, entende? Mas assim, resumindo a pergunta, sim, eu consigo andar sozinha, vai depender de algumas situações. À noite, por exemplo, eu evito, porque a minha visão à noite ela não é das melhores, é o que eu sinto, sabe? Então é isso, tem lugares que sim, tem lugares que não, vai depender da situação, mas no geral, sim, eu consigo andar na rua sozinha. Você faz tudo na sua casa? Então, nem tudo. Eu diria que 95% das coisas eu consigo fazer tranquilamente tudo sozinha, inclusive. Eu até filmo para vocês algumas coisas. Exemplo, lavar uma louça, limpar a casa, limpar o fogão, cozinhar, é, por exemplo, arrumar a cama, lavar roupa, tudo isso dá para fazer tranquilamente. Aqueles 5% que eu não consigo fazer, que dá para resolver. Inclusive são coisas que dá para resolver. Por exemplo, a teia de aranha, traça, essas coisas assim que realmente só com o meu olho eu não consigo enxergar. Mas eu vi um vídeo de uma pessoa que tem baixa visão, como ela faz na casa dela. Ela coloca um pano na vassoura e aí ela passa. Ou então ela passa a vassoura simplesmente assim na parede e aí onde tiver vai sair, onde não tiver vai continuar limpo. Enfim, né? Então, assim, é uma coisa que não dá para fazer só com o meu olho, digamos assim. Mas com adaptação, né? Como essas coisas aí que eu falei para vocês, dá para fazer. Então, resumindo, sim, eu consigo fazer tudo na minha casa sozinha. Em um momento ou outro eu vou precisar pedir ajuda, mas são coisas muito específicas, muito pontuais e que não acontece com tanta frequência, né? Na maioria das vezes eu consigo me virar com as coisas que tem que fazer em casa. A outra pergunta é se eu consigo ler livro, né? No caso, como que eu faço? Seria essa pergunta, como que eu faço para ler? No caso do livro físico, eu tenho uma lupa, que ela é uma lupa de bolso. Ela não aumenta muito, ela aumenta em até 10 vezes, se eu não me engano, a que eu tenho. E
eu leio durante o dia. No caso, se for livro físico, uso essa lupa, boto lá, aumento o tamanho da fonte e eu leio durante o dia. No caso dos e-books, eu uso um Kindle. Inclusive, aqui no canal já tem um vídeo falando um pouco sobre o Kindle. Ele é maravilhoso para quem tem deficiência visual, porque ele não cansa a visão. Você tem como aumentar o tamanho da fonte e deixar ele bem grande. Eu só não indico ele para quem é cego, porque o leitor de tela dele é só em inglês. Mas se você fala inglês, então dá para você adaptar essa questão aí. E aí, no caso do e-book, eu consigo ler tanto de dia quanto de noite, porque no Kindle ele tem uma luz interna e essa luz ela não cansa o meu olho. E além disso, eu consigo aumentar o tamanho da fonte. Então, basicamente, é dessa forma que eu consigo ler livro tendo baixa visão, com acessibilidade e adaptações de coisas que ajudam a gente. Aqui no canal tem vídeo onde eu falo para vocês como pessoa cega, né, ou com baixa visão ler. E vocês podem maratonar naquela playlist que eu falei para vocês e darem uma olhada. A outra pergunta é se eu enxergo bem à noite. Eu acabei respondendo mais ou menos resumidamente, né, quando eu falei para vocês sobre andar na rua sozinha, mas eu vou explicar aqui para vocês de um jeito mais detalhado. Então, para eu enxergar bem à noite, vai depender muito da iluminação do ambiente, da iluminação daquele lugar. Então, por exemplo, se eu estou andando na rua à noite e a iluminação tem aqueles postes de LED branco, eu vou conseguir enxergar, vou conseguir me virar ali naquele ambiente. Porém, se em outro momento eu estou andando na rua, na mesma rua, e aqueles postes, ao invés de ser luz de LED branca, é aquela luz amarela, isso já vai dificultar a minha visão, porque o amarelo ele não me deixa enxergar tão bem, e às vezes nem é um amarelo meio claro, é um amarelo puxado por laranja, que parece que deixa ainda mais escuro. Eu não sei explicar para vocês. Eu não tenho uma cegueira noturna, que normalmente o pessoal com retinose pigmentada tem, mas mesmo assim, dependendo da luz, eu sinto essa dificuldade. Por exemplo, aqui em casa ela é uma casa bem iluminada, inclusive as lâmpadas são aquelas lâmpadas a mais clara possível. Então, à noite eu consigo enxergar tudo aqui na minha casa tranquilamente, justamente por conta da iluminação. Então, vai depender muito do ambiente para conseguir enxergar bem à noite, né? É o ambiente, a iluminação daquele lugar que vai ditar se eu vou conseguir enxergar bem ou não. Quantos graus tem no seu óculos? Essa é uma pergunta muito comum e que a maioria das pessoas sempre me perguntam, né, que é quantos graus tem no meu óculos. Atualmente, o meu grau ele está na faixa de 10 e 10,5. Ou seja, tem um olho que está 10 e tem outro que está 10,5. Eu sempre confundo qual é o olho que está 10 e qual é o olho que está 10,5, gente. Então, não vou nem arriscar aqui dizer, o olho direito é tal, o olho esquerdo é tal, porque eu confundo e às vezes posso dar informação errada para vocês. Mas é isso. O grau que eu uso no meu óculos é 10 em um e 10,5 no outro. Tá dessa configuração aí. Já tem mais ou menos uns 2 anos, se eu não me engano, que tá desse jeito. Aí vamos ver se no próximo ano, quando fizer a consulta, se vai mudar, ou vai diminuir, ou vai aumentar, ou vai permanecer, né? Que ele sempre fica oscilando ou para mais ou para menos. A outra pergunta, também relacionada ao óculos, que vocês sempre me perguntam é: o óculos te ajuda? Então, por que que as pessoas fazem essa pergunta? Porque eu estou sempre falando para vocês que o óculos ele não corrige a baixa visão. E aí, na cabeça das pessoas, ela fica pensando, tá, mas por que que você usa o óculos que é tão caro, né, uma lente caríssima, se ele não corrige a tua deficiência visual? No meu caso, eu tenho que usar porque além do óculos, além da baixa visão, eu tenho uma miopia, o estrabismo, o astigmatismo, muita coisa que depende do óculos. E como que o óculos me ajuda, digamos assim? Ele me ajuda trazendo conforto visual para o meu olho. Então, por exemplo, o que eu sinto? Se um dia eu decidir não usar o óculos e usar o celular, usar o computador, ler livro, fazer as coisas que eu faço, provavelmente eu vou chegar à noite e eu vou sentir dor de cabeça e meu olho vai estar muito cansado. Já quando eu uso óculos, isso é raro de acontecer. Então, o óculos ele me traz um conforto visual, evita que eu tenha dor de cabeça e evita também que meu olho ele canse mais rápido com aquelas atividades que eu estou fazendo ali no meu dia a dia. Então, nesse sentido, ele me ajuda dessa forma. E eu sinto também que ele faz com que as coisas elas fiquem um pouquinho maior, não é tanto, mas ele me ajuda nesse quesito, pelo menos é o que eu sinto.
E por último, né, a última pergunta que vocês sempre me fazem é se o meu olho ele tem uma lente. Então, eu não uso aquela lente que você lente de contato, né, que você compra e você coloca no olho. O que eu uso realmente é só o óculos, porque eu não me adaptei com a lente. Eu já fiz um teste, mas não me adaptei. Mas qual é essa lente que o pessoal sempre pergunta, né, se tem dentro do meu olho? É porque quando você faz a cirurgia ou da catarata congênita ou da catarata, você tira a sua lente e coloca outra lente lá dentro. E sim, eu tenho essa lente dentro do meu olho, eu só não vou saber dizer quantos graus tem nessa lente. Essa cirurgia foi feita quando eu tinha 9 meses, então eu não tenho essa informação para passar para vocês. Inclusive, a lente que está no meu olho é a mesma lente desde essa primeira cirurgia, né? Não precisou trocar nem nada, graças a Deus. Até agora é a mesma lente. Essas são as principais dúvidas, as principais perguntas que as pessoas sempre me fazem em relação à minha deficiência visual. Espero ter respondido e ter sanado aqui para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a minha deficiência. Caso vocês tenham mais algumas dúvidas, mais alguma curiosidade, algo para me perguntar, utilize aqui o campo dos comentários. Peço também que você compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, para que mais pessoas possam conhecer a baixa visão, né? Essa deficiência visual tão desafiadora que eu tenho. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.